Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Espiritismo surgiu na Europa no século XIX, depois de estudos feitos pelo pedagogo francês Allan Kardec. Há mais de 160 anos da codificação da doutrina, que tem caráter científico, religioso e filosófico, são realizados debates referentes aos aspectos religiosos da doutrina. Quais são esses aspectos? Qual a relação do Espiritismo com o Iluminismo, por exemplo, e com o cristianismo? Eu vou conversar com Brasil Fernandes de Barros. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Brasil, um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. E não é todo dia que a gente fala com o Brasil, não é? Estou roubando a sua piadinha? Sim, vai falar com o Brasil inteiro hoje. Você pode assistir os nossos programas quantas vezes quiser pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se em nosso canal e fique sempre atualizado. Acesse Religare Conhecimento e Religião. Brasil, você concluiu o seu mestrado no final do ano de 2018, no final do ano passado, e você também é espírita. Você pesquisou, né, um tema de Sim. profundo conhecimento na sua trajetória pessoal. Como é que você, pesquisador, não é, e também como adepto, você apresenta o espiritismo? Bom, nós estamos, como você bem disse, né, o Espiritismo, ela se apresenta como o seu tríplice aspecto, um tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião. Embora, inclusive, nós discutamos na nossa dissertação, né, o nosso trabalho de pesquisa, a gente fala, inclusive, que há questionamentos até sobre esse aspecto científico, religioso, filosófico. Por exemplo, o doutor Araújo, que, inclusive, salvo me engano, você também já o entrevistou aqui. Sim, Augusto Araújo já esteve aqui, professor, lá em Campina Grande. Isso, ele falou inclusive sobre essa questão do tríplice aspecto, né? Sim. Na nossa pesquisa a gente não vai trabalhar exatamente com os três aspectos, né? A gente vai trabalhar com o aspecto religioso do Espiritismo. Sim, sim. A gente... Então, uma apresentação sobre o Espiritismo é sempre essa apresentação pelo tríplice aspecto. Ela está tão intrinsecamente ligada, né? Que, Sim. por exemplo, agora em 2018, no dia 8 de dezembro, saiu o dicionário de Libras com palavras espíritas, né? E no dicionário de Libras, por exemplo, o símbolo de espiritismo, ele já traz o tríplice aspecto, né? De forma que faça com que isso esteja arraigado especificamente na definição da doutrina espírita. Essa elaboração, ela foi elaborada por Allan Kardec, o codificador da doutrina? Ele é o responsável por essa... Ele não diz exatamente que o espiritismo tem três aspectos, filosófico, científico e religioso. Ele não diz isso claramente, Sim. não. Ele cita esses aspectos, e o filosófico e o científico com muita clareza, e o aspecto religioso paira sobre o aspecto religioso uma nuvem, né? Porque em 1859, por exemplo, ele afirma categoricamente que o espiritismo não era religião, né? E depois, lá para frente, né, perto já da sua morte, em 1868, ele vai dizer que o espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, né? E esse, inclusive, é o tema. Eu queria reservar isso mais para frente da nossa conversa, né? Mas, assim, aproveitando isso que você falou, tem alguma, assim, conjuntura da época, o contexto, ajuda a gente a entender esse primeiro afastamento, assim, do tema religião? Sim, sim. Na verdade, o iluminismo, né, o movimento iluminista, que não era só francês, ele é muito forte na França, todo mundo se refere ao iluminismo, sempre pensa na França. Ele estava extremamente arraigado àquela época. A gente vai ver, por exemplo, os chamados socialistas românticos, por exemplo, que eles vinham discutindo a questão da espiritualidade para justificar a igualdade entre os homens, né? É uma das coisas que nós abordamos no nosso trabalho. A gente vai ver muitos movimentos relacionados à questão do afastamento
dos homens, né, de à época, uma pretensa força da Igreja Católica sobre as pessoas, né? As pessoas ali, elas viam a Igreja Católica como a religião, né? Principalmente na Europa, era a principal religião, né? E os iluministas queriam fugir, entre aspas, desse domínio da Igreja Católica e ter um pensamento livre. Eram os primeiros movimentos no sentido da secularização. E aí vão surgir diversos pensadores à época, cada um à sua maneira, tentando explicar a natureza, o famoso de onde viemos, para onde vamos, e cada um tentando explicar a sua maneira. E Kardec, né, procurou explicar através da questão do Espiritismo. Sim. Kardec, como pedagogo, o que é que despertou nele, né, essa investigação sobre o mundo dos espíritos, digamos assim? Kardec, ele era extremamente cético, né? E os primeiros movimentos a esse respeito, ele falava uma das frases famosas de Kardec, ele falava assim: se me provar que uma mesa tem nervos, que ela tem um cérebro para poder me responder alguma coisa, eu vou acreditar. Isso, para mim, por enquanto, é história para dormir. Foram as primeiras manifestações que tiveram, que eram as mesas girantes, que falavam, que virou moda na época na França. Ele respondia dessa forma, ele de fato não acreditava nesses movimentos. Mas, com o decorrer do tempo, ele começou a ver pessoas que ele respeitava, pessoas cada vez mais sérias, se envolvendo com as respostas que eram dadas pelos espíritos, e começou a se interessar por esse fenômeno, cientificamente falando. Sim. Falando sobre esse tripé, não é, do espiritismo, mas aí imagino que aí dentro há um conjunto, não é, de afirmações básicas, uma cosmovisão, né, uma perspectiva moral, né, enfim. Sim. Em que crê o espírita? É uma pergunta complexa, né? Eu vou dizer assim, difícil de responder assim em poucas palavras. Nós estamos estudando aí a doutrina há mais de 30 anos e eu não sei se eu teria essa resposta para te dar com perfeição, né? Mas, basicamente, né, que a morte não existe, né? Que a vida continua e nós estamos num processo de evolução contínuo, vida após vida, até um momento que não será mais necessária essa experiência no corpo físico, de forma que não será, não é a vida material que vai dar todas as possibilidades de conhecimento para o homem. Eu digo a vida material, uma única vida material. Ele precisa de diversas vidas materiais, né? Passando por corpos masculinos, corpos femininos, né? Por experiências em diversas raças, em diversas localidades, em diversas religiões, para que ele possa alcançar um conhecimento que traga plenitude para o ser. Porém, tem uma questão que é fundamental. Outras crenças dessa ordem... Eu estava justamente pensando nessas outras crenças que também afirmam também isso, né? Sobre essas questões. O que é o específico, então, O específico por exemplo, inclusive na introdução do Livro dos Espíritos, logo no seu primeiro parágrafo, ele vai diferenciar espiritismo de espiritualismo, porque ele fala que acreditar na vida após a morte, acreditar na reencarnação não é o suficiente para ser espírita. A gente acredita também na possibilidade da comunicação dos vivos, do ponto de vista do corpo físico, né, com os espíritos, né, com aqueles que já estiveram aqui. Nem toda crença acredita nessa comunicação, né? E ela toda é baseada também, o espiritismo também é baseado no cristianismo,
nós conseguimos entender e demonstrar segundo o nosso ponto de vista, né? Sim. E aí falando do nosso ponto de vista, não como cientista da religião, mas como espírita, que a reencarnação está lá presente, por exemplo, nas Escrituras. Isso é conversa para mais de que um bloco, não é? Com Vamos certeza. chamar um intervalo e a gente retoma esse ponto, porque aí sim reside uma diferença bastante significativa entre a compreensão espírita e outra compreensão também cristã, não? Perfeito. Hoje no Religário recebo Brasil Fernandes. Nós estamos falando sobre o tema religião segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religário e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o tema Religião segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Aqui no estúdio está Brasil Fernandes, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e fez uma pesquisa sobre esse tema. Você apresentou no final do primeiro bloco, e como nós estamos dizendo claramente, você é um pesquisador sobre esse tema, mas você também é espírita. Sim. E o Espiritismo tem uma autocompreensão, como ser também parte do cristianismo, ser membro dessa tradição cristã. O que significa isso, Brasil? Porque para digamos, o segmento cristão majoritário há diferenças bastante importantes, uma delas em relação à concepção de reencarnação, que para o espírita é central, e para a tradição cristã, bom, parece incompatível. Mas vocês defendem que sim. Que é a visão de vocês? Inicialmente, a gente tem que pensar o que Kardec pensava a esse respeito. A gente caminhando lá para o século XIX, é muito importante a gente entender o pensamento de Kardec situado no século XIX, inclusive porque ele disse em algum momento que o Espiritismo não era religião. O cristianismo, para ele, e ele chega a afirmar com todas essas letras na revista Espírita, que ele editou por muitos anos, que o cristianismo era a religião. Era a verdadeira religião e ele não tinha a intenção de fundar uma outra religião para cair na mesmice de ser mais uma religião. O objetivo de Kardec era acabar, inclusive, com discussões a respeito do aspecto religioso. Ele foi nascido católico, ele nasceu numa família católica tradicional, saiu da França e foi para Yverdon, na Suíça, estudar no Instituto Pestalozzi, que era protestante. E o Instituto Pestalozzi sofria pressões de um movimento chamado Réveil, que do francês é a revelação, é uma boa nova, e o Pestalozzi sofria pressões enormes no sentido de ensinar a religião conforme a igreja protestante da época o fazia, e inclusive dizendo até que Pestalozzi não era de fato um cristão. Então Kardec viu toda essa disputa religiosa, etc. E ele deixa claro no decorrer da sua vida que ele queria botar um fim nessa questão. E por isso que ele dizia que ele não queria que o Espiritismo fosse classificado efetivamente como uma religião, E que cada um poderia, e é um discurso muito secular, de que cada um poderia seguir a sua religião como bem quisesse, compreendendo a existência do espírito, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, e que isso não contradizia, de fato, o cristianismo. E ele traz os ensinamentos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a explanação dos pontos de vista
que ele tinha a respeito do Espiritismo. E logo na introdução, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que existem diversos aspectos das escrituras, das religiões, etc. Mas que o aspecto... Que é uma interpretação que ele faz das escrituras. Isso? Ele faz, não é exatamente uma interpretação, é o que eu ia dizer. Ele pega o aspecto moral dos evangelhos, né, particularmente dos evangelhos, e vai discutir o aspecto moral, porque ele diz que o aspecto moral não é objeto de controvérsia em nenhuma religião. Amar o próximo como a ti mesmo não é objeto de discussão. É nesse sentido, então, não é no sentido propriamente doutrinário. Exatamente. E ele, pelo contrário, ele fala dos atos comuns da vida do Cristo, os dogmas, o que foi utilizado para os fundamentos da igreja, são questões que ele falou assim, a gente não vai abordar isso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como muita gente pensa, para que criar um outro evangelho? Não é um outro evangelho, né? Ele estuda aspectos, né, da Bíblia, né? Inclusive, hoje existe, pelo país afora todo, no movimento espírita, estudo minucioso do Evangelho, por exemplo, que você vai nas Escrituras, na Bíblia, estudar... Então, né? Mas é o estudo com esse foco em temas da moralidade. Isso, em temas da moralidade, o aspecto moral que é trazido. E ele, nesse sentido, o Espiritismo... Né? Sim. E ele não é dogmático, porque ele pretende ir lá no Espiritismo primitivo, né? Trazer o Espiritismo, o cristianismo nas suas raízes. Sim. Entendeu? Bom, o seu trabalho, né, sobre então a religião na perspectiva de Kardec, de tudo isso que nós falamos aqui, em síntese, o que é que nós poderíamos, como é que nós poderíamos apresentar? Ele é o passo seguinte dessa questão que nós colocamos, né? Porque Kardec, quando ele afirma, né, que o Espiritismo não é religião, porque ele diz que não tem cultos, não tem sacerdotes e não tem templos. Porque Kardec entendia... E não tem um livro sagrado. E não tem o livro... porque aí com seus símbolos, né? Inclusive a questão da simbologia, ele entende que todos os milagres, por exemplo, eu vou discutir, por exemplo, a questão do sagrado, né? Para Kardec, não existe o sagrado, existem fenômenos na natureza que não são compreendidos claramente, que as pessoas sacralizam, né? São as hierofanias, por exemplo, do Eliade, né? Então, ele vai dizer que se o Espiritismo não tem culto... E hierofanias são manifestações do sagrado. Né? Manifestações do sagrado, isso. Se no Espiritismo não tem culto, não tem templos, não tem sacerdotes, não tem ritos, não tem símbolos, né? Então, não é religião. E aí ele dá a dica do que ele pensa... do que ele entende que é religião. Para existir religião, tem que existir essas características definidoras. E quando eu falo de características definidoras, eu estou indo no antropólogo Benson Saylor, que a gente usa como base do nosso estudo, né? Aí sai o espírita e entra o cientista da religião, né? Para buscar, né, esse entendimento, que essas características para Kardec, elas faziam parte da religião, né? E como o Espiritismo não possuía essa característica, era alguma coisa diferente, né? Então, ele vai tratar o Espiritismo, né, no seu aspecto filosófico, né? Ele dá a ideia de que existe a necessidade de encarar-se a religião de outra forma. Mas como ele era um cientista e ele usava os conceitos que existiam na época e não existia um conceito de religião que não fosse aquele trazido pela Igreja Católica, ele falou, então o Espiritismo não é religião. Né? E nem o protestantismo que ele conheceu também. Exatamente, Sim, porque eles teriam as mesmas características definidoras que o Benson Saylor vai utilizar. Mas você disse que no final da vida ele acolhe a ideia de religião. O que é que faz o Kardec mudar de ideia
Ou se ele não muda de ideia, que elemento novo ele traz para essa compreensão? Ele fala que no sentido filosófico o Espiritismo é uma religião. Então, ele vai entendendo, depois que ele começa a estudar a religião, principalmente em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque ele trabalhou primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, onde se ficou muito perto dos fenômenos. E depois, quando ele começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se aprofunda mais na questão da religião propriamente dita. E aí ele vai dizer que o Espiritismo é uma religião, sim, no sentido filosófico. E o que isso significa para ele? Ele estava começando, junto com os iluministas da época, a perceber o secularismo nascente. Ele começava a perceber que era possível você acreditar numa espiritualidade sem necessariamente estar ligado a uma determinada religião. Inclusive, ele tem um texto que é muito bacana, onde que ele fala que depois que vocês conheceram o Espiritismo, ele falando para os seus colegas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, depois que vocês conheceram o Espiritismo, cada um pode professar a sua crença com mais propriedade. E esse, então, é o sentido do aspecto filosófico, do entendimento que ele tem sobre religião. Sim. Na verdade, é um pouco mais profundo do que isso. Ele vai trabalhar uma série de outras questões, porque a filosofia, para ele, vai trazer para o indivíduo uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar a vida, né? O indivíduo, a partir do momento que ele sabe que a morte não é o fim, e ele tem provas palpáveis a esse respeito, ele vai conseguir construir uma nova forma de viver. Ele vai trabalhar as consequências da sua vida para o futuro. Né? É uma religião em sentido moral? Perfeito. Principalmente em sentido moral. Ele entende que a religiosidade do homem, ela vai nascer do entendimento, da razão. Porque o Espiritismo não fala de fé cega, fala de fé raciocinada. Você compreende o que acontece e por isso você... a gente usa a palavra acredita, né? Mas aí ele vem lá do fides, de fidelidade, no sentido de que um indivíduo tem certeza do porvir. E essa certeza dá segurança para poder ver e experimentar o transcendente. Sim. Bom, obrigado por você ter vindo aqui ao Religare, por Prazer ter é todo meu. trazido não só a sua experiência pessoal, mas também a experiência da sua investigação, que segue agora no doutorado. Sim. Em Ciência da Religião também pela PUC Minas. Desejo sucesso para a sua pesquisa. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho pode acessar o banco de teses e dissertações lá da PUC Minas. Né? Vou deixar aqui, é o mesmo pucminas.br/ppgcr. Isso. Brasil, muito obrigado. Sucesso aí nos seus trabalhos. Eu que agradeço a oportunidade. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais as nossas atividades e cursos de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. E é nesse local que você acha também as nossas teses e dissertações. Obrigado a você que nos acompanha. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.